Paz do Senhor, meus ungidos, sejam bem-vindos a mais um Marcados Podcast, gente. Já tava com saudade dessa mesa, né? Ficar gravando os vídeos aí, fica um tempo longe, meu Deus do céu. Irmãos, que alegria estar aqui com você, né? Nesse lugar maravilhoso. E eu só trago pessoas que foram marcadas por Deus em algum momento das suas vidas. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial, que já vou falar o nome pra vocês, mas eu quero já te convidar a seguir, a se inscrever nesse canal, a compartilhar com seus amigos, porque eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Não só esse programa, mas tem mais programas aqui, mais podcasts aqui, que podem ser uma direção de Deus pra tua vida, tá bom? E, gente, hoje, sem mais delongas, nós estamos recebendo esse cara incrível, uma bênção de Deus na minha vida, Luiz Roberto! Mais conhecido como Betinho. Mano, seja bem-vindo, é uma honra pra gente estar te recebendo aqui, cara. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. De fato, você é um amigo que está investindo em meu ministério. Oh, meu Deus, meu início de trajetória aqui. Espero que a gente consiga contribuir na vida das pessoas. Afinal de contas, no final do dia, tudo termina em pessoas, em vidas, né? Esse é o nosso maior propósito. E é um privilégio para mim estar aqui, estar na posição que eu estou hoje aqui de entrevistado, com um grande homem, o Robert Negro. Quem não conhece, né? Muita então gente. Acaba que eu tenho certeza que meu Instagram vai dar uma bombada. Em nome de Jesus. Falando antes aqui de tudo isso começar aqui. Em uma semana eu bato 1 milhão, tô com 128 seguidores no Instagram, por ser um Instagram novo. Mas com o Robert Negro aqui não tem como. Não tem como estar na presença desse homem e a minha vida não mudar. Então, vamos pra cima, que ele quer. Mano, você quer ficar com o programa pra você? Depois dessa, eu vou entregar pra ele o programa. Gente, o Betinho é uma bênção de Deus. É um cara que vai contar um pouco da sua história. Ele trabalha com gente, ele abençoa a gente. É um cara incrível. Vocês vão conhecer. Eu falei, você é um pouco militante, ele vai ficar bolado. Não, pelo amor de Deus. Mas assim, um jovem, negro, periférico, que não colocou a culpa em nada e ninguém, meteu a cara e fez acontecer. E hoje é um cara bem sucedido na área que trabalha. E assim, mais do que financeiramente, em um trabalho secular, ele trabalha com vidas, e vidas de pessoas especiais. E cara, eu quero conhecer um pouco mais de você, quero que você se apresente pra galera. Legal. Eu chamo Luiz Roberto, tenho 31 anos de idade e tô na trajetória, casado, né? Sim, da Paola, não pode esquecer da pai varoa. Do Saulo, príncipe aí que Deus me presenteou. A minha trajetória de vida, né, até aqui, ela tem sido algo que tem me marcado muito, né? E nesse período de construção, onde eu venho construindo todos os dias um novo homem, né? Um novo Betinho, isso no lado humano. E tem toda uma questão também, que é o que nós estamos construindo junto, que é o Espaço de Transformação, clínica multidisciplinar, que acontece ali em Duque de Caxias. Hoje nós somos 2 unidades, vamos para uma expansão agora aqui para o Recreio. Então, está crescendo, está expandindo. Nós somos uma clínica que trabalhamos com crianças neurodivergentes, né? Mas eu costumo dizer que o que Deus tem nos ajudado a construir é algo que é para a honra e glória dele, e que para vidas sejam alcançadas, tocadas, né? Eu comecei com a minha jornada do empreendedorismo aí, sem nem saber que eu estava entrando nela, porque eu tinha 12 anos de idade com meu pai. Meu primeiro grande negócio foi uma barraquinha de batata frita. Uau. No Jardim Sumaré, em São João de Meriti. E lá tá as pessoas que eu amo, né? Eu amo São João, Guarani, as pessoas que lá estão, meus amigos, as pessoas que me amaram, que cuidaram de mim. Sou lá do bairro conhecidíssimo em São João, lá dentro, Guarani, Rua Visconde de Ouro Preto, lote 2, quadra 132. Tenho muitos amigos lá, aquelas tias avós, né, da rua que sempre me abraçou, cuidou de mim. Tempo bom, né? Às vezes me dava uns puxãozinhos de orelha, mas eu agradeço a todas essas pessoas, gratidão a todos os meus amigos que lá estão, que eu amo de verdade, de paixão. É o lugar onde eu vou lá descalço, ando à vontade, abraço as pessoas, beijo. Perturbo alguns também, mas
é o lugar de onde eu nasci, eu sou muito grato, né, a Deus. E eu comecei minha trajetória com uns 12 anos de idade, Robert. Caramba, Ali cara. trabalhando com meu pai no Jardim Sumaré, uma barraquinha de batata frita, mas ali eu já comecei a aprender. Confesso que no início eu não queria, né? Meu pai ali me obrigava a estar trabalhando. Lembro quando a galera saía de férias na escola, era maneiro, que tinha toda aquela questão de pichar camisa, fazer aquelas dedicatórias ali, todo mundo feliz, passou de série, férias e tudo mais. Eu ficava meio naquela de, caramba, vou ter que descascar 50 quilos de batata todos os Meu dias. Deus, A cara. galera fazendo conta com viagem, soltando pipa, jogando bola na rua, e eu ali trabalhando com meu pai, mas sou muito grato, confesso que o período não foi o mais favorável, mas a gente entende que meu pai precisava de mim, e isso me forjou muito, né? Então, após a isso eu evoluí, na verdade eu não evoluí, eu avancei, né? Para uma loja de roupa, que era uma loja de multimarcas, né? E com isso, após isso, né, eu tive uma barbearia também. Acabou que eu nem te falei isso. Caramba, cara. Tive uma barbearia também. E depois eu passei a trabalhar juntamente, né, com a minha esposa na clínica. Ela é terapeuta, eu faço toda a parte de gestão ali na clínica. Mas essa é a minha trajetória até aqui. E tem alguns pontos, né, Sim. nesse processo que, conforme a gente for conversando aqui, a gente vai soltando pra essa galera aí. Cara, que legal. Então a sua escola de empreendedorismo começou com 12 anos. 12 anos. Cara, e a gente vê que você assumiu uma responsabilidade. Assumiu, obrigado. Mas assumiu uma responsabilidade de trabalhar com seu pai e aprender. Porque tem gente que tá perto de gente e não aprende com gente. E ali não, ali você viu, apesar de ser um tempo desfavorável, um tempo que queria soltar pipa, jogar bolinha de gude, tá brincando, você teve que abrir mão para estar ali com seu pai. E isso, eu entendo, né, que no seu subconsciente acabou gerando em você essa veia de empreendedor, de empresário, mesmo que descascando 50 quilos de batata. E a galera tem essa dificuldade. Marinheiro. A galera tem essa dificuldade de entender que às vezes alguns começos não são grandes. O seu foi descascando batata. Hoje tu é um cara, poxa, morava em São João de Meriti, não é isso? E hoje mora no Recreio. Falta ainda uns 200 mil quilômetros para eu chegar ainda, falta muito. Não, falta nada. Então assim, porque não é o resultado, mano. É a semente que já foi plantada. O resultado é inevitável. Consequência. Não importa se chover, se fizer frio, a semente está plantada. Se chover, vai ser para regar a semente. Se fizer frio, tira as folhas secas, cai tudo. Mas e depois, se fizer sol? Vai nascer flor de novo, vai nascer fruto de novo. Verdade. Então, é inevitável o fruto que você vai colher, mano. E eu vejo isso em você. Deus quiser. E Deus quer. E eu acredito, cara, que dentro dessa conversa nossa, tem gente que tá em casa que vai entender que às vezes é vendendo um salgadinho na esquina, às vezes é vendendo um docinho. E aí vai evoluindo. Assim como a gente recebeu a Suelen Brum. Isso, Suelen Brum começou, mano, vendendo salgado, cara. Aí hoje tem uma grande marca de cosméticos, né, produtos de cabelo, profissionais, não só no Brasil e fora do Brasil. Eu acredito, mano, que esse projeto teu vai pra fora também, em nome de Jesus. Se Deus quiser. E, cara, como foi pra você esses desafios, cara? Esses desafios. Porque você começou ali descascando batata, uma coisa é descascar batata, outra coisa é ter responsabilidade em fritar a batata. Então, acho que é um ponto muito legal que você abordou, Robert, porque em todo o nosso processo, nós aprendemos algumas lições, ou deveríamos aprender lições, né? E aí vai depender do público que nos escuta nesse momento. No início, lá atrás, eu vi alguns comportamentos do meu pai que sempre me chamam muita atenção, porque a nossa barraquinha de batata era literalmente uma barraquinha mesmo. Uma tenda que montava, desmontava, montava a mesa. Meu pai, quando ele começou levando tudo num carrinho de mão. Aí depois, eu não vou me recordar aqui, mas um amigo ajudou a ele, algum tio, não sei, que deu, na época, lá uma quantia para ele, e ele comprou um Monza hatch. Mas o Monza hatch era muito velho. Mas já era melhor com um carrinho de mão para estar levando as coisas, né, para o Sumaré, voltando. Não era muito longe não, mas era uma distância assim considerável, né?
E aí, quando ele compra esse carro, um pouco depois eu comecei a trabalhar com ele, porque quando ele começou, eu não estava, porque eu era muito novinho ainda, mas quando eu fiz meus 12, 13 anos ali, eu comecei a trabalhar com ele. E eu via que o meu pai, mesmo com uma barraquinha de batata frita, ele era aquele cara que gostava da tenda limpinha, lavava, desmontava, guardava, dobrava, todos os utensílios que eram utilizados, todos limpinhos, fazia uma questão, tinha uma preocupação de ter tudo limpo. E eu vendo o meu pai tendo esse cuidado, acaba que eu cresci com isso internalizado em mim. Sim. Porque se ele tinha uma gestão para essa área aguçada, acaba que eu levei isso para minha vida. Hoje, se você... Inclusive, acho que é um ponto muito legal isso aqui, porque o que eu tenho de maior qualidade, que eu considero, é o meu maior defeito também. Porque quando eu comecei a empreender depois da batata, eu internalizei tanto isso, que eu só queria começar se tudo tivesse minuciosamente perfeito. Sabe qual é? Sei. E no começo nem sempre é assim. Então eu acabei cometendo alguns erros, né, na minha trajetória, mas erro na vida de empresário, de empreendedor é normal. Se você não está disposta a errar, não desce pro play. Porque Exatamente. se tem uma pessoa que vai errar, é você. Ainda mais na posição que você escolher ocupar. A partir do momento que você escolhe empreender, você precisa entender que você está assumindo um lugar de liderança. E assumir um lugar de liderança é assumir os riscos, é assumir os erros. E vamos lá, se eu tenho uma equipe hoje de uma pessoa, 2, 3 pessoas, todos os erros que acontecerem ali, eu estou falando do líder, não do chefe. A responsabilidade é do líder. Então, se os meus colaboradores erram, se 2 erraram, se 3 erraram, eu errei 4 vezes, porque eles estão abaixo de mim. Então, acaba que o risco passa a ser o nosso amigo, né? Porque ou você arrisca, ou tu vai viver dentro de um comum, tu nunca vai ver o sobrenatural. Então, acaba que quando eu comecei, eu queria tudo muito perfeito. E quando eu fui montar a minha loja de roupa lá atrás, cara, eu trabalhava numa empresa, saí, peguei minha rescisão, fui montar a loja de roupa. Eu gastei dinheiro todo reformando a loja. A loja ficou linda. Pensa uma loja linda. Ar-condicionado, tudo que você imaginar. Eu tenho fotos, vídeos da loja. A loja era a sensação do lugar. Mas eu lembro que quando chegou na hora de eu comprar a mercadoria, eu não tinha um dinheiro, porque eu gastei o dinheiro todo na obra. Caraca, olha que loucura. Então acaba que, caraca, e agora, o que eu faço? O que eu vou fazer, né? E aí, depois disso, eu tive a barbearia também, que foi um espaço de tempo ali muito próximo um do outro. E essas experiências, que eu não quero me delongar falando sobre isso, eu acho que tem outros lugares para a gente dar foco, essas experiências serviram para que eu pudesse aprender, sabe? Aprender com os meus erros, porque vai ter momento que você vai ter a oportunidade de aprender com alguém que errou. Vai ter momentos que você vai aprender com os seus erros. O que não pode é você continuar errando no mesmo lugar. Sim. Isso é até desanimador, né? Então, quando eu vou falar hoje de negócio, empreendedorismo, qual é o primeiro conselho que eu dou para qualquer pessoa que quer desbravar, que quer pavimentar, que quer abrir o caminho para começar a emergir no negócio, seja lá qual for. Eu estou falando de um negócio grande, pequeno, médio, grande, não importa. Qual é o segredo de qualquer negócio? Gestão. Não existe outro caminho. Você pode ter um produto maravilhoso, o teu segmento pode ser um segmento incrível. Se você não tiver gestão, você transforma um negócio bom em ruim. Você quebra. Sabe o que quebrar? Quebra. Eu ouço uma fala sempre do meu mentor. E ele sempre fala comigo: dinheiro não leva desaforo para casa. E o que isso significa? Quando a gente começa a empreender, a gente tende a assumir um senso de responsabilidade quando a gente considera que o negócio é grande. Sendo que se eu estou começando algo, é porque eu quero que aquilo cresça. Sim. O que é que vai me levar ao crescimento? É a minha gestão.
É o meu controle. Uau. É eu controlar as minhas emoções. É eu controlar as minhas vontades. É eu não misturar a minha pessoa física com a minha pessoa jurídica. Ô Betinho, você não errou nisso? Errei muito. Mas Deus foi tão misericordioso comigo que eu consegui aprender a tempo. Amém, mano. E como que eu aprendi isso, Robert? Eu procurei alguém que me amasse de verdade e que estava disposto a me ajudar, a me mentorear. E o que é ajuda? A minha geração, muitas das vezes, confunde ou centraliza a ajuda naquilo que ela consegue ver. Por exemplo, talvez o que você acredita, ou quem está me ouvindo acredita que para abrir um negócio que ela precisa de dinheiro. E se eu te falar que 80% ou 90% das pessoas que desejam abrir algo, o problema não é dinheiro? Tem muitas pessoas que vivem na escassez e acreditam que o dinheiro vai mudar a vida delas. E se eu te disser que não é o dinheiro? Porque eu vim de lá, eu passei por isso, eu sei do que eu tô falando. Um dia, um amigo virou pra mim e falou assim, pô, Betinho, eu tava numa fase difícil da loja, né? E aí, que é o meu mentor, inclusive, ele virou, Betinho, cara, se eu te emprestar aqui, cara, 10 mil reais te ajuda pra você comprar mercadoria e tentar recomeçar lá? Cara, Deus ele me deu uma iluminação tão grande naquele momento que eu virei pra ele e falei assim, cara, eu agradeço. Era alguém que me amava, né? A hora que você encontrar alguém que te ama, que tá disposto a te ajudar de verdade, e mais uma vez, ajudar não é dar dinheiro, é dar caminho, é dar direção. Isso é ajudar. E ele, Betinho, vou te dar 10 mil reais aqui, cara, você tenta resolver lá, depois você me paga. E eu virei pra ele e falei assim, no carro, né? Tava no carro e ele, eu falei, cara, eu te agradeço, eu te amo, muito obrigado. Mas eu não quero pegar esse dinheiro emprestado contigo, não. Porque se eu pegar esse recurso contigo, é capaz de eu tentar, não conseguir e não te pagar. E hoje, o que eu quero não é que você me dê dinheiro, quero que você me dê a sua mente. E se você me der a sua mente, eu consigo fazer o dinheiro que você tem. Uau. E ali eu ganhei um mentor. Acredito eu, né? Que ali foi um start. E de fato, se você colocar quantas histórias que nós já ouvimos de ex-BBBs, pessoas famosas que ganharam milhões de reais. Sim. E que hoje estão sem nada. Muitas. É porque são pessoas que ganharam dinheiro, mas não aprenderam a lidar com ele. E muitas das vezes a gente foca em querer ganhar dinheiro. Tá, mas como que eu vou gerir o recurso? Qual que é o meu melhor modelo de gestão aqui para eu alavancar o meu negócio? E se a gente for olhar hoje, eu poderia me debruçar em diversas outras questões. Ah, porque a educação no nosso país é ruim. De fato. Sendo que eu não consigo ficar debruçado em cima do sistema e ficar me vitimizando, falando que tudo que deu errado na minha vida é por conta de um sistema opressor. Não, peraí. Eu respeito a história e a vida de cada um. Eu falo sempre sobre isso. O meu papel não é influenciar pessoas. Falei isso com você vindo pra cá no carro. Sim. O meu problema, eu não tenho o propósito de vida de influenciar pessoas, porque eu preciso alcançar pessoas que já estão com as suas decisões tomadas e que escolheram, por um acaso, o mesmo caminho que o meu. Hoje, empreender é sinônimo de resolver problema. Quer empreender? Quer ser bem-sucedido? Quer fazer com que aquilo que você está envolvido cresça? Seja amante do problema. O dia que você se tornar um especialista em resolver problemas, pode se preparar que o resultado te alcance. Uau. E aí, quando eu for pegar um curto espaço de tempo, quando eu começo com a clínica, foram desafios gigantes. Sabe como que a clínica começou, Robert? Eu ia te perguntar isso. Eu vou contar pra você. A clínica começou, a Paola, minha esposa, ela tinha um outro consultório aqui no Recreio, e aí as sócias entenderam que não era o momento mais, amigavelmente sentaram, conversaram e entenderam que não era mais o momento,
E, consequentemente, ela veio para Caxias por entender que ali era o lugar que ela nasceu, cresceu e que ela queria muito construir algo ali. Uhum. E ela me chamou, sendo que nem eu, nem Paola, na época, tínhamos dinheiro. E a nossa história na Clínica Transformação começa com um grande milagre. Porque eu sempre fui um cara muito preconceituoso. Eu nunca fui aquele cara irresponsável. Nome sujo, graças a Deus, né? Sempre fui um cara que tive uma mente equilibrada em relação a isso. Queria ter muitas coisas, mas sempre me policiei, né? Tentei ser um cara muito equilibrado. Quando eu começo, Robert, com a Clínica Paola, a gente não tinha um centavo, irmão. Duro, 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 duro. A Paola tinha um espaço lá, que já existia, que era da época quando ela tinha a sociedade. O espaço tinha um custo de 20 mil reais, faturava 13. Deixava 7 para trás todo mês. Falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer uma gestão de algo que não tem nenhum custo? Meu Deus. Não cobre nenhum custo. E aí eu comecei a orar a Deus. Comecei a falar com Deus, eu e Paola, pedindo ajuda. E olha que loucura. A Paola já ganhava um bom dinheiro na época e, consequentemente, se a gente for olhar pela lógica, ela era para o nome dela ser muito melhor do que o meu. Eu era assalariado, trabalhava até pouco tempo ganhando um salário mínimo, 1.000 e poucos reais por mês lá. E aí um dia, quando eu aceitei o desafio, de muito ela falar, quando eu aceitei o desafio, Robert, falei, pô, vambora. Quando eu entrei, eu comecei a olhar, enxergar os problemas, e eu já comecei a trocar com um grande amigo, um irmão, na verdade, mais velho que eu tenho, e comecei a passar para ele com muito mais experiência do que eu, expertise de mercado. É um gênio. Eu até sugiro a trazê-lo aqui, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É um conhecimento absurdo. E ainda bem que eu vim primeiro, que é gênio, é gênio. Eu comecei a conversar, a trocar, e teve um belo dia que o meu telefone toca. Banco... Pode falar o nome aqui? Pode. Banco do Bradesco me ligando. Se quiser patrocinar, se quiser mandar um negocinho aqui pra gente, a gente coloca a marca de vocês aqui, ó. Banco do Bradesco me ligou, a gerente. A gerente me liga, ô Luiz, tudo bom, tudo bom? Luiz, eu preciso que você me ajude. Olha a abordagem da gerente. Eu preciso que você me ajude. Falei, como? Eu preciso bater uma meta. Pô, me ajuda aí. Tem um empréstimo no teu nome aqui de 180 mil reais. Meu Deus. Ah, Jesus. Eu falei, o quê? Pô, me ajuda, eu preciso bater essa meta. Falei, mas como que paga isso? Tantas parcelas aqui, de tanto. Falei, bora. Facilitada a beça, coisa linda. Pô, se você não quiser, você pode pegar, deixa um mês na sua conta, depois você retorna tudo, só pra eu bater a meta do mês e tudo mais. Eu falei, o quê? Você pode mandar isso pra cá, que eu vou resolver esse problema agora. E aí a gente passou por diversos problemas ao longo disso tudo, que teve muita obra, muita reforma. Tem quanto Hoje a tempo, Clínica Transformação... 4 anos. A gente vai pro 5º ano de Clínica Transformação em Duque de Caxias. Hoje nós somos um espaço de mais de 1.000 metros quadrados. Caramba. Clínica muito grande, 30 salas, 70 colaboradores no total. Uau. É um espaço, graças a Deus, muito bom. É um time maravilhoso, tanto meu time administrativo, financeiro, clínico. É uma galera maravilhosa. Agradeço muito a Deus pela vida de cada um deles. Sendo que chegar até aqui não foi fácil. Não foi fácil. Por isso que eu digo sempre, quer estar no lugar do sucesso? Ou você precisa ser um resolvedor de problemas? Tem que ser um amante, tem que gostar dele. Porque senão... eu já caí o cabelo, eu já implantei de novo. Só Jesus sabe que a gente já passou. Já teve época, eu tenho vídeos, Robert, a Paola, a gente numa escassez tão grande, empreendendo, pagando todo mundo, graças a Deus. Sempre honramos, nunca atrasou um dia de salário de ninguém em 5 anos, de ninguém. Sabe? Por mais que seja... isso é obrigação, eu não digo como um mérito. Isso é uma obrigação da empresa. Sendo que, dadas as circunstâncias Brasil, a gente sabe que o que deveria ser uma obrigação passa a ser até algo, nossa, digno de... pô, parabéns.
Digno de honra, o normal, né? Sendo que acaba que quando a gente começou ali foi muito difícil. Quantas vezes que a gente já pagou folha salarial de colaborador, de terapeutas, e a gente fica sem nada. A minha esposa, Paola, ela ia na casa da mãe dela, Robert, pegar suco na geladeira aberto. Por que ela pegava o aberto, Betinho? Na cabeça da Paola, a mãe dela não iria identificar que que roubaram um suco ali dela, entendeu? Então era um suco e um ovo. A Paola fazia um ovo, um suco, ela não comia muitas das vezes para eu comer. E às vezes é o contrário. Então a gente dividia no meio. Enfim, quantas vezes aqui tinha arroz e feijão só, geladeira vazia, sem nada, empreendendo. E sabe qual que é o mais legal nisso tudo? Que quando a gente começou, não é a Paola começou, ela começou primeiro que eu, né? Na verdade, um dos meus maiores investimentos, ou nem investimento, um dos meus maiores acertos, tá? E aqui não tem essa de ficar vendendo uma falsa aparência, não, porque tenho problemas, tenho erros, temos, né? Erros, falhas. Isso, mas um dos grandes acertos que eu tive foi em escolher minha esposa, sabe? Eu digo sempre que ela é a pessoa. Eu sou responsável por mudar minha vida, mas ela foi responsável por mudar minha mente. Eu era aquele cara que tinha muito medo de desafios, eu queria crescer, mas tinha medo do processo, e ela foi quem trabalhou isso em mim. E muitas das vezes eu não soube nem reconhecer que aquilo que ela estava fazendo era por me amar, sabe? Sim, me tirar da zona de conforto ali. E, bicho, ela sofreu. Sofreu por tentar me fazer pensar fora da caixa, sabe? E aí foram 2 anos de processo, mas graças a Deus eu consegui olhar, despertei ali, né? E, consequentemente, a gente começou a construir juntos. Cara, o que você tá falando é tão importante, porque tem uma galera jovem aí que tá começando a se relacionar, a conhecer, né? Querer beijar na boca e tal. E escolhe, às vezes, por conta da beleza, por conta da situação financeira, por conta de alguma coisa, da influência da pessoa. E não escolhe pelo caráter. Até porque é muito difícil conhecer o caráter, né, mano? Só com o tempo. E tudo tá tão rápido, tão dinâmico, que as pessoas não conhecem o caráter de ninguém, se envolvem com gente ruim e depois culpa até Deus pela decisão que tomou. E assim, irmão, eu vou pegar um gancho nisso que você tá falando. Cara, dá uma dica pra essa galera de como saber resolver esse problema. Que problema? O problema da solitude e de saber escolher a pessoa pra estar do seu lado. Robert, eu quero começar dizendo o seguinte, cara. Eu acho que o problema não é você estar sozinho, né? O grande problema é você casar errado e ter que separar depois. É aí que mora o X da questão. E a questão é, o que eu posso dizer a respeito sobre essas questões de relacionamento, né? Eu acho que, de fato, foi um acerto, né? Mas acho que não tem muito a receita de bolo, né? É dia a dia, é observar, e ainda assim, você vai conhecer mesmo quando o pastor lá der a bênção e vocês irem para debaixo do mesmo teto, mas é claro que no namoro é uma fase importante para você identificar, né? Identificar os comportamentos, os pensamentos. Mas eu mesmo, se eu for pegar a minha fase de namoro ali, assim que eu comecei a namorar junto com a Paola, foi difícil, cara. E se ela me tirasse pelos meus resultados, ela não estaria comigo hoje. Paola sempre foi, muito trabalhadeira. Quando eu cheguei já na vida dela, ela já trabalhava, já estava na faculdade, né, cursando psicologia. Então, consequentemente, para eu identificar nela um bom partido, foi muito fácil. Foi muito fácil. Agora, eu acho que ela tinha que estar aqui para falar ao contrário, né? Vamos marcar essa segunda parte aí já com vocês dois. O que ela enxergou ali porque a visionária da relação foi ela. Porque pra mim foi pronto. Eu olhei pronto e falei, caramba, bom. Ela não, ela me pegou, como dizem, né? Me pegou na planta. Na planta. Na planta, exatamente. E aí, graças a Deus, a gente tá aí. A gente sabe que vida de casado não é fácil, mas é todos os dias aprendendo, amadurecendo. Mas com toda certeza,
Quer ser bem-sucedido? Acerte na escolha da sua parceira. Quer se ferrar? É só você escolher errado. Até porque a Bíblia fala sobre isso, né? De você ter do seu lado uma mulher sábia e uma mulher tola. Então, Uma mulher rixosa. pô, a Bíblia fala muito sobre isso. E é uma verdade. Os impactos que muitas das vezes isso pode gerar na vida das pessoas é algo que muitas das vezes possa ser que seja irreversível. Então, saiba escolher. Saiba escolher porque, de fato, isso pode impactar a sua vida para sempre. Ore antes, peça a Deus direção, tudo que você for meter a mão, né? Inclusive um casamento, até porque não é só sobre você, né? Não é só sobre a gente, é sobre o outro. A gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer feliz, né? Cara, é incrível como de vendedor de batata, descascador de batata, passou ali pra sua loja, e você não teve medo de se reinventar, né, mano? Batata, loja de roupa, aí foi trabalhar como barbearia, foi trabalhar como CLT, receber salário mínimo, até ali a sua esposa chegar e dizer, não, vem comigo, eu assumo essa bronca junto contigo. Cara, que interessante. E essa questão do se reinventar é que uma galera não tem essa perseverança de entender os tempos, né? O tempo que nós estamos vivendo, os processos que nós estamos passando, e entender que, cara, não é porque deu errado em um, ou você não foi pra frente em algum, que vai dar errado sempre, acabou ali a tua história de empreendedor, né? Porque apesar de ser empreendedor, o cara é homem de Deus, servo, obreiro da nossa igreja, a congregação de VEC Recreio, né? Pastorado pelo pastor Bruno Santos, pastora Aline, pastor Matheus Lolli, pastora Sara, são bênçãos de Deus nas nossas vidas. E assim, é um cara que é um empresário, tem um carro muito bonito e tá crachazinho de obreiro, estacionando o carro na igreja. E isso, mano, é uma parada que mexe comigo porque vaidade zero, mano. Não é porque eu tenho isso, porque eu moro assim, porque eu faço assado, que eu não vou servir, não. Se eu tiver, vai ter que ser na... Não. Onde é? Qual é o lugar? E eu vejo isso em você. Lá, qual é o lugar? Hoje você vai ficar na porta. Tá lá na porta. Abrindo porta, fechando porta. Onde abrindo porta, fechando porta. Estacionamento. Tá lá, gente. Estacionamento. E vou falar uma coisa aqui, vou rasgar. Irmãos, você que sai do trabalho e vai pra igreja de carro, sejam educados com os obreiros. Eles não são seus escravos. São servos da igreja. Estão para te servir também. Mas, por favor, que você num dia mal pode falar uma coisa mal para um cara também que tá num dia mal, que tá ali para servir e você foi ignorante, foi mal educado e recebeu uma resposta à altura, tá? Aí vai lá pro pastor, esse é o obreiro, não sei o que. Não, você começou falando. Você não falou nada disso, não, mas eu tô falando logo. Eu fico muito. Que a gente sabe. Pô, mano, a gente mal educada. Lidar com gente é difícil, né, cara? Mas eu gosto. Você acredita nisso? É porque, mano, eu acho que você não chega a acontecer. Se acontecer, você consegue cortar muito rápido. Porque o Betinho é daquele cara que você vai falar, vem cá, meu amor. Você vai falar qualquer coisa, vem cá, meu amor, me dá um abraço, dá um abraço, você corta. Eu gosto muito, cara, de gente. Mas tem gente que não tem paciência também, não. Então, mas eu considero isso, cara, como um chamado, sabe? É um propósito de vida mesmo ali, Eu me sinto privilegiado, Robert. Até porque, mais uma vez, cara, eu não sou santo não, mas eu tô falando aqui na frente das câmeras e eu não sei qual alcance que esses vídeos vão ter, né? Então acaba que eu vou ser... E, sendo bem sério, eu não ligo muito pra isso, não. Eu vou ser aprovado ou reprovado por muitos, mas uma coisa é certa. Não tem como eu falar algo aqui que, na minha prática do dia a dia, isso não aconteça. Porque, como eu falei, só na empresa são 70 colaboradores. Então, tenho pessoas... Né? Em nome de Jesus. Eu tenho pessoas que estão todos os dias convivendo comigo. Então, quando eu falo de gente, cara, quando eu falo de pessoas, eu gosto, mesmo muitas pessoas reclamando, de fato, é muito difícil você lidar com gente. Eu tenho amigos, na verdade, eu fui em eventos, né, que a galera, quando vai falar sobre, nessa área do empreendedorismo, né,
Tem gente que quer que tudo vire robô pra ficar tudo robotizado e não lidar mais com gente. Meu Deus. Eu não me vejo assim. Eu não me vejo assim. Até porque, lembra que eu falei aqui há alguns minutos atrás sobre eu ser um desacreditado e eu tive uma pessoa que acreditou em mim, que foi a primeira, né? Que foi a Paola. Depois da Paola, o Jonathan, que é o meu mentor, né? Que, pô, não era... Eu nem falei o nome do cara, Jonathan. Ele é o meu mentor, é o cara que acreditou em mim. Eu tive poucas pessoas que acreditaram em mim, mas eu tive gente que acreditou em mim. Sendo que o meu período ali atrás era um período onde eu tava desacreditado, cara. Era onde eu não tinha resultado, sabe? E hoje em dia, como que funciona? Como que é o game? O game é o seguinte, irmão. Você quer estar perto dos caras? Quem nunca ouviu aquela frase do águia andar com águia? Enfim, grande andar com grande. Porra, beleza, eu respeito quem leva isso como um estilo de vida. Perfeito, tá tudo certo. Não vejo problema, não tô aqui pra confrontar ninguém em relação a isso. Mas um dia eu não era águia. E uma águia me enxergou e decidiu investir em mim. Cara, Então, isso é bacana, peraí, cara. Se eu for pegar e levar isso ao pé da letra e desconsiderar todas as pessoas que estão ao meu redor, eu tô descredibilizando a minha própria história. Essa é a verdade. E o maior investimento feito na tua vida por Deus. Exatamente, por gente. Então, peraí, olha de onde eu saí. Eu preciso olhar pra trás, não pra voltar pro meu passado, mas pra lembrar de onde que eu vim. Sim. E quando Deus quis expor o amor dele por mim, ele me apresentou pessoas. E hoje, se ele quiser expor o amor dele por alguém, ele vai continuar usando pessoa. E que essa pessoa seja eu. Uau. Porque caso contrário, não faz sentido. Mano. Eu querer ser ajudado, eu querer ser abençoado, não faz sentido nenhum. Eu gostar do que fizeram por mim, tá bom, mas foi bom receber. E o que eu dou? E o que eu invisto? E o que eu planto? Se lá atrás eu era um desacreditado, eu não vou ficar olhando pra quem só tem... Beleza, eu acho muito legal, cara, quem tem resultado, quem dá resultado. Mas eu voltei com o meu Instagram, inclusive, pra... Eu não quero falar pra gente que fatura 10 mil, ou melhor, 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Não, eu quero falar pra aquele cara do D0. Eu quero falar pro cara do D0, pro desacreditado, que a família não acredita. Eu quero falar pra o cara que, às vezes, não tem nenhum projeto, ele tem um sonho. É pra esse cara que eu quero falar. Porque eu vim de lá, eu sou prova disso. E se Deus fez na minha vida, ele vai fazer na vida de vocês também. Sendo que hoje, infelizmente, quando a gente olha para a nossa geração, Robert, o que mais a gente vê é pessoas que querem estar do lado das outras por conveniência. A minha maior dificuldade hoje, sabe qual que é a minha maior dificuldade hoje? Eu falei com você no carro. A minha maior dificuldade é ter amigo, irmão. Hoje. Sabe por causa de quê? Quando eu tava, com todo respeito, quando eu tava na merda lá atrás, ninguém queria ficar perto de mim não, pô. Porque as pessoas não amam o Betinho, não amam o Robert, as pessoas amam o resultado que você tem. E se você não tem resultado para dar, você não é considerado como nada. E aí? O que você me diz disso? Foi isso que eu recebi? Não foi. É por isso que, por mais difícil seja acreditar em pessoas, estar perto de pessoas, eu amo estar com gente. Porque um dia eu fui um desacreditado e acreditar em mim. É por isso que eu não abro mão de acreditar nas pessoas. Pega todos os meus colaboradores dentro do Espaço Transformação. Pode ir lá entrevistar um por um. Eu tenho colaboradores lá, Robert, que chegaram ganhando R$1.500. Hoje ganham 5, 6 mil reais por mês. Eu tenho colaboradores lá que hoje ganham quase 20 mil reais por mês. Chegaram lá recebendo nada. E isso é fruto de quê? Eu não tenho como dar para as pessoas diferente daquilo que eu recebi. Um dia a Paola, minha esposa, olhou e acreditou em mim. Ela me amou quando eu não tinha nada. Um dia, o Jonathan, ele é um cara muito durão, sabe? Tem um jeito de ensinar meio enérgico. E não é qualquer um que aguenta o tranco, não. Mas eu falei com ele, irmão, você precisa falar para um nicho de pessoa certa, porque você fala para líder. Tu não fala para qualquer um, você fala para líder. E eu conversando com ele, eu troquei essa ideia, eu falei, cara, esse cara um dia ele me amou de verdade, mano. Me amou de verdade. O Jonathan ele é meu irmão mais velho, as pessoas às vezes não conseguem entender, sabe?
o porquê que eu o ouço tanto. E eu também não quero que ninguém entenda, não. Mas foi um cara que um dia me olhou e falou assim: pô, irmão, eu vejo futuro em você. Fica do meu lado aqui. O cara já com todos os resultados dele, com todos os sucessos que ele tinha, fica do meu lado aqui porque eu vou te ensinar. E me fala, se Deus colocou gente no meu caminho para me ajudar, por que hoje eu vou ter uma empáfia de... Porque hoje eu tô morando no Recreio dos Bandeirantes e olhar lá para São João de Meriti e falar, pô, aquele lugar nojento lá, amaldiçoado, como muitos fazem. Não, o lugar não é amaldiçoado, não. Muito pelo contrário, eu tenho que influenciar as pessoas que estão lá porque eu amo elas, Robert. E eu sei que eu sozinho, lá naquela geografia, eu não vou fazer diferença. Mas se eu conseguir fazer com que pessoas despertem, irmão, e cresçam, fica mais fácil. Imagina só se... Porque hoje qual que é a esperança do nosso país? Os políticos. Já está provado por A mais B que eles não mudam a vida de ninguém. Quem vai mudar a vida das pessoas somos nós mesmos, empreendendo, com mais educação, um incentivando o outro, um ajudando o outro. É assim que muda o cenário de qualquer geografia, irmão. Se ficar dependendo de sistema político, se ficar dependendo de sistema religioso, não vai para frente. Hoje a gente vive um momento onde a política muda a vida do político. Hoje a gente vive um momento onde a religião muda a vida do líder. E o liderado? O que a gente está fazendo com os liderados? Qual é o investimento que a gente faz com os liderados? E eu me coloco como responsável disso. E um dia, quando eu pedi, Senhor, me permita construir. Eu pedi isso a Deus, Senhor, me permita construir. Eu não quero ser alguém imoral que fica de longe apontando o dedo e dizendo que tá tudo errado. Não, não, até porque tem muita coisa boa. Porém, todavia, entretanto, eu não abro mão que Deus, se Ele quiser fazer, que Ele faça através de mim também. Porque não sou só eu, são muitos. Então, acho que essa fala estendeu um pouco, mas eu amo lidar com gente. É difícil? Muito. Muitas das vezes você vai ser traído, tudo isso. Mas eu fui chamado para isso, irmão. Eu fui chamado para isso, para influenciar pessoas. Às vezes, tem gente que tá com o dia destruído. Meu amor, meu lindo, beijo, abraço, vejo como tá. Quando a minha mãe morreu, existem 2 tipos de pessoas que chegam para falar com você no sepultamento. A primeira é aquela que fala pra caramba como se as palavras dela fossem trazer a pessoa que morreu de volta e o seu luto fosse acabar. E tem aquela pessoa que chega e não fala nada. Mas sabe o que ela faz? Te dá um abraço. E na boa, irmão, no sepultamento da minha mãe, eu descobri a importância que um abraço tem. Porque muitos falaram muitas coisas, mas muitos também só me abraçaram. E eu vi que aquilo era libertador. Então, irmão, a verdade é que eu não conheço a vida de ninguém aqui dentro. Eu tô olhando por fora. Eu olho vocês por fora. Vocês me vejam... Vocês me veem por fora. Mas só quem sabe como tá aí dentro é Deus e vocês. É Deus e eu. Então não tem como eu ofertar na vida das pessoas diferente daquilo que eu recebi. Não faz sentido algum para mim. E no final do dia, o nosso propósito vai terminar num único lugar. Sabe qual? Em gente. Sabe o que é em gente, Robert? Porque os seus resultados agregam na sua vida. E aquilo que você faz na vida das pessoas gera legado. Pega tudo que Jesus fez na sua trajetória na Terra. Por que ele deixa legado? Porque ele fez em pessoas. Ele fez em pessoas. Teve multiplicação? Teve. Teve tudo. Mas tudo com propósito. Aí eu pergunto para você e trago essa reflexão para mim também. Tudo que Deus está fazendo na minha vida, qual é o propósito? Tudo que você pede a Deus para fazer na sua vida, qual que é o propósito? É ter um telefone? Desculpa, bati. É comprar um carro?
É ter uma casa? É legítimo. Mas é só isso? Só isso. Beleza, mudou tua vida, tua família, legal. Pô, você 1000-0. Tá, mas... será que alguém, quando você não estiver mais aqui, será que alguém vai passar na porta da sua casa e vai dizer, cara, aqui morou um cara? Pô. Sabe? É muito isso. É gente, irmão. Tudo termina em gente no final do dia. Irmão, tá todo mundo chorando aqui, pô. É pior que é verdade. Tá todo mundo chorando aqui, pô. De verdade. Diante de Deus. A câmera ali tá chorando, eu tô chorando. Deus é fiel. Porque é uma parada, bicho. Eu vou falar assim como alguém que... pô, mano. Sai pra ministrar direto. Pô, tem muita gente... não é generalizando, eu não quero nem usar a palavra que eu iria usar. Mas só Deus sabe quando a gente vai numa igreja. Porque a gente tem uma vocação, a gente não escolheu, mano. Eu não escolhi, eu vim conversando com o Betinho no carro. Não escolhi, não, pô. Eu decidi obedecer. Que se fosse pra minha escolha, eu tava ganhando bem, tava trabalhando onde eu tava. Mas Deus falou assim, ó, chamei você e a sua casa pra viverem no altar. E eu falei pra ele, a gente tem que parar de glamorizar o ministério como se tudo fosse acontecer de bom o tempo todo, mano. A Viva de Sarepta não tinha nada a ver com a profecia lançada pelo profeta e tá desfrutando da última refeição dela e o filho dela, pô. E o profeta aparece nos 45 do segundo tempo. É. E não aparece pra abençoar, aparece pra pedir. E a oferta dela na vida do profeta faz com que não falte nunca mais na casa dela, você entende? É sobre gente o tempo todo, pô. É sobre gente. Sim. E, mano, eu já fui cantar e eu tô assim, esses meses, eu tô... a lágrima mais pesada da minha vida tá sendo hoje, mano. Não a mais pesada, mas uma das mais pesadas. Porque, mano, são 2 momentos que você tem dificuldade de fazer amigo, de ter amigos. Na sua prova máxima e quando tudo vira. Porque na prova máxima, quando tu telefone... desliga teu telefone, mano. Ninguém bate na tua porta. Eu vi um vídeo desse ontem. Ninguém bate na tua porta. Ninguém tá nem aí. A gente vai cantar, mano, em igreja, em pastor. Nem aí, mano. Pra saber se a gente tem alguma coisa dentro de casa. Betinho, eu já fui cantar em igreja de não ter o que comer em casa, mano. E aqui eu não tenho vergonha de dizer não. Já fui cantar pela oferta, sim, pô. Já fui cantar pela oferta, esperando que iria conseguir pagar o aluguel, o condomínio, a luz. Já, mano, muitas vezes. Fui cantar esperando que tivesse recepção, porque chegava em casa, era arroz e cebola. Arroz e tomate madurão. E a gente tem que ouvir graça de muita gente ainda. A gente tem que ouvir que a gente não gosta de trabalhar. A gente tem que ouvir que a gente é mercenário. Só Deus sabe o que a gente passa pra viver em seriedade. Não tem um bafafá meu de adultério, de conversinha fiada com mulher. Não tem, mano, eu sou casa, igreja, casa. Você falando de honra, de pessoas. Tem que louvar a Deus pela vida dos meus pastores, pô. Pastor Bruno, a gente foi lançar a música Ainda Tenho Lenha. Ele me viu lá na sala da mídia conversando com a Maiara, outra bênção de Deus na minha vida, a Maiara, que se colocou ali. Não, vou te ajudar na mídia do lançamento da música. Esposa do meu líder, do Iago. Tô de olho nela, hein? Vou contratar. Olha aí, ela não tá nem sabendo. Olha aí, Maiara. E, cara, quando a gente tava lá, ele entrou na sala e falou assim: vai lançar música, né, meu filho? Eu falei: vou. Vamos ver uma data pra tu cantar aqui. Pô, de ver que recreio, mano. Todo mundo quer cantar. Mano, todo mundo quer cantar naquele altar. Gaysizão. Por quê, mano? Porque a gente precisa entender que existem coisas que são espirituais e coisas que são estratégicas. É uma grande porta, mano. É uma grande porta, é uma grande igreja. E assim, mano, eu sou da casa, sou servo da casa. A minha maior grande oferta foi na minha igreja, pela vida dos meus pastores. Pastor Bruno, pastor Mateus. E assim, cara, que investiram em mim sem eu ter nome. Não sou famoso, eu sou conhecidinho, tenho uns seguidores do Instagram, não tenho agenda lotada, mas eles investiram no momento, cara, que na minha cabeça não faz sentido. Caraca, não sou ninguém, pô. Iago, patente altíssima, Supra-sumo da voz.
E eu aqui, ó. Tá vendo? Abaixa. E assim, ai, mas a gente serve ao mesmo Deus, mas a gente tem que entender que existem níveis diferentes de voz. Eu sei que eu entrego tanto quanto, mas a voz não é a mesma, poxa. E tá tudo bem. Ele tem a particularidade dele, eu tenho a minha. Mas é muito ruim, mano, você se dar também demais pras pessoas, fazer demais pelos outros. E no final das contas, bicho, tua casa que padece, sua casa que falta, pra você que falta. E se você se posiciona, é difícil. Eu louvo a Deus pelo tempo que eu tenho vivido na minha igreja, com pastores tão abençoados. Pastor Josué Frota, mano, eu não tenho condições de falar desse cara e não me emocionar, pô. Sem fralda em casa, mano. Pouco tempo. E ele, filhão, me chama de filho. Branco toda a vida. Tá tudo bem? Tá sim, pastor. Tá tudo bem? E aí, perguntou a segunda vez, não dá, né? Ai, pai. Me diz como eu posso te ajudar. E assim, cara, eu tô aqui hoje, mano. Betinho, isso foi... Tá aqui hoje pra mim. Eu vim no carro aprendendo. E te ouvir aqui, mano. Como... Nossa. Não só pra mim, mas o Matheus que tá ali também, mano. Matheus, de verdade, chorando, gente. Chorando. Eu não sei nem mais o que falar aqui. O que fazer. De verdade, mano. De verdade. Pô, eu tô tomado pelo Espírito Santo de Deus. Até porque, mano, eu acredito que você foi uma voz profética não só pra gente, mas pra gente que tá em casa, bicho. Que tá com o pensamento de desistir, de largar tudo, de parar, de desacreditado de tudo, mano. A gente lidar com muita gente. Nossa, como a gente foi alcançado por gente que fazia promessa e não cumpria. Já fui cantar a igreja e gente fala assim, não, vou mudar teu guarda-roupa. Pô, vou mudar teu tênis, com um tênis só, furado. Na época, por embaixo. Eu orava igual como se tivesse recebendo a bênção de um cavaleiro templário. Um joelho em pé e o outro no chão. Mandar a Gilead era uma prova. Joelho aí, que prova. Não, porque se eu dobrasse os dois, via um buraco no sapato. Se tivesse chovendo, ia andando com o pé levantado assim, com o calcanhar, forçando pra não molhar por dentro. Então a galera não tem noção do que a gente passa, do que a gente vive. E ter a coragem de fazer isso, mano. Eu falei com você no carro, meu sonho. Eu quero que Deus mude meu cativeiro, mano. Eu quero que dê bom na internet. Eu não quero depender de oferta de igreja. Eu quero que um dia tudo isso vire. Pra que eu faça assim, ó. Qual é a tua faculdade? Você quer fazer faculdade de quê? Ou poder falar pro meu filho, você quer trabalhar? Você quer... Não quero trabalhar pra ninguém, pai. Que empresa? Quer de quê? Vamos lá. Meu filho é jogador, ele gosta muito de jogar futebol. Poder investir e na minha filha, na minha esposa, na minha mulher, mano. Nossa. Cara, que isso, mano. Que isso. Você tocou no ponto legal, Robert. Eu posso aproveitar aqui? Pode, mano. Pra não perder. Sobre o teu desejo, né, de investir na vida das pessoas. Deixa eu contextualizar aqui. Nós acreditamos, né? E aí, sei que não é um canal nichado aqui, que o mundo todo veja isso, se Deus quiser. Mas acaba que nós que confiamos e acreditamos em Deus, sabemos dos nossos erros, falhas, limitações. Se tem um que erra todo dia aqui, eis-me aqui estou. Sou eu. 2. Tem um comigo. Então, acaba que a gente fala muito dos atributos de Deus. Ser onipresente, ser onipotente, ser onisciente. E dentre todos esses, eu quero me apegar aqui na onisciência de Deus, Robert. Porque o que é a onisciência de Deus? Não é a tua... Se bem que o homem nem tem a capacidade de ser onisciente, né? Às vezes ele discerne alguma coisa, mas que pode ser certo como pode ser errado também. Mas falando da onisciência de Deus, para tentar explicar para quem nos ouve, a tua cabeça pensa A, o teu coração deseja B e a tua boca diz C. Exato. O que é a onisciência de Deus? A onisciência de Deus, ela
não permite com que nós enganemos a ele. Porque o que saiu pela sua boca pode ser a verdade exposta, mas pode não ser a verdade que você carrega no seu interior. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós desejamos. Por quê? Isso requer uma responsabilidade absurda, muito grande. Sobre o desejo de querer investir, de ter condições de investir em pessoas, eu faço uma pergunta sincera e honesta. Aqui não tem certo e errado. Eu sei que quem faz as perguntas é você, mas é porque a construção do que eu vou dizer depende disso. Não tem certo e errado, tem a sua opinião. O que você considera investir em pessoas? Ou melhor, qual é o time que você diz, eu tô pronto para investir em pessoas? O que você considera? Não, eu vou falar, hoje eu invisto em gente já, com o que eu tenho, com o que eu posso. Pô, você deu uma resposta de gênio. Com minha indicação. E eu falo isso aqui, não é por vaidade, mas a gente até veio conversando. Eu passei por uma situação esses dias que eu postei no meu WhatsApp porque é uma pessoa que viria no programa mandou uma mensagem pra mim dizendo: amigo, não vou conseguir colar aí no programa porque a gente tá mal, não tenho dinheiro pra ir e a gente não tem nem o que comer. Eu tinha R$57 na conta. E R$57 pra passar um mês. Não tinha agenda, não tinha nada. Minha esposa vende lá as semi-joias dela, eu vendo os perfumes, já a gente vai falar dos nossos patrocinadores. E sem venda, sem nada, eu fui lá e postei no status. Fala galera, tudo bem? Pode Senhor, sou eu, Robert aqui. Tô com uma família que precisa de ajuda, não tem nada que comer. Se você puder, manda uma mensagem aqui. E eu tô fazendo a minha parte e tal. Se você puder fazer e quiser fazer, irmão, pergunta quantas mensagens eu recebi. Mas eu sou ceboso, eu fui atrás. Mandei mensagem pra um, pra outro, pra um, pra outro, pra um, pra outro. Mano, vou fazer aí. Tu recebeu? Saiu um cara lá do Recreio pra trazer uma cesta básica legal pra o pessoal aqui do lado de cá, né? Vou dar a direção, né? E a gente fez com o que a gente tinha. Peguei o meu, peguei de outro, juntamos, enviamos um valor. Porque era o que eu tinha, era o que eu podia fazer. O que eu tinha pra fazer não era dinheiro. E assim, quando eu falo investir, é poder ser o diferencial na vida de alguém. Ser diferença total. Não é ajudar no momento. Porque há pessoas, mano, que mantêm pessoas na porta do templo. Que há pessoas que levantam, espera o tornozelo ficar firme e não deixa com que a pessoa vá embora. Ela vai com a pessoa pra dentro do templo. Então, ser cheio do Espírito Santo de Deus, mano, é isso. É estar à disposição de estender a mão, e não é estender a mão só pra colocar de pé. É pra ter certeza que aquela pessoa tá com o pé firme. Gerar independência. Tem gente que poderia fazer muito por você. E por que não faz? A Bíblia vai dizer que aquele que pode fazer o bem e não faz, este peca. É um pecado. Mas disso ninguém fala. Então, assim, o meu ponto de vista é referente ao que você me perguntou. Eu já faço o que eu posso. Vou trazer um menino aí que eu quero abençoar. Léo, quanto é que é? Vou pagar do meu jeitinho, tá? Beleza? Pinga 10 aqui, pinga 10 ali. Mas vai pagar. É o que eu posso fazer, mano. Eu nunca me recusei. Eu nunca botei empecilho nenhum de abençoar ninguém. Minha esposa fecha 10 comigo. Amor, vai ficar pegado pra gente esse mês. Amém. Tem mês que tem muita agenda, né? Isso é hipocrisia aqui, tá? Que não sei o que. Todo mundo espera receber alguma coisa depois que vai cantar, vai pregar. Para de bobeira. Não, indigno é o beiro do seu salário. O apóstolo Paulo vai dizer que não recebe para não ser pesado, recebe porque as pessoas não entendiam, não aceitavam muito bem o apostolado dele. Enfim, isso aí. Enfim. Eu sou contra o absurdo. Eu sou contra o absurdo. Dentro da igreja eu sou contra o absurdo. Fora, a prefeitura se paga bem pro secular, para louvar a outros deuses, que não pode pagar bem a gente. A gente tem que entregar com excelência. A sua clínica trabalha com ar-condicionado ruim? Não. Sua clínica trabalha com poltronas ruins? Não, esquece. Tudo com excelência. Em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, é estrutura de Zona Norte, Sul. Você tá entendendo? Tudo com excelência. Os músicos gastam dinheiro para comprar guitarra, para comprar equipamento, para baixo,
teclado que seja. Tem famílias, a gente abençoa famílias. O cantor que leva a banda abençoa famílias. Tem a vida dele também. Então a gente precisa quebrar esse dogma de dizer, é mercenário. Não é mercenário não, cara. O cara paga aluguel, vive para aquilo, paga aluguel, paga luz, a gente não paga coração. A gente paga com dinheiro. A gente vai te honrar, a gente vai servir. E não é sobre isso. É sobre honrar, como ele tá falando. O que eu posso fazer? Como pode ser? Então a gente tenta entregar tudo com a maior excelência do mundo para a igreja, para a noiva de Cristo. Porque ninguém gosta de ouvir ninguém desafinado, com guitarra desafinada. Para que a gente seja abençoado também. E é isso. Tudo bem. Então, hoje eu faço como posso. A gente vai na igreja, a igreja que não tem condições, a gente vai assim mesmo. Vamos lá servir. Mas eu acho que é isso, mano. Hoje, falando a respeito, dentro de um aspecto, né, empresarial, na verdade eu vou até inverter, porque eu havia feito um comentário aqui, não tem, bem, pelo menos eu desconheço, tá, outro, essa é a minha experiência de vida, não existe outro lugar que desenvolva tanto o ser humano que não seja o ambiente da igreja. Quem consegue se adaptar no ambiente da igreja, esse cara é um camaleão e ele está pronto para enfrentar grandes desafios. Inclusive, na questão da liderança, né? De você liderar a gente, porque qual que é o propósito ali da igreja, né? Acaba que é um conjunto, é um coletivo de pessoas que trabalham em prol ao reino. E você liderar pessoas que estão ali por vocação e não é por conta de uma obrigação financeira, porque é um contratado, enfim. Acaba que você precisa extrair dessas pessoas o que é de melhor delas e sem você remunerá-las, né? Sem você pagar nada por isso. Então, isso vai requerer de você uma habilidade, acima de tudo, mas também fazer com que as pessoas enxerguem de forma clara qual é o seu propósito. Eu falo muito sobre isso com o meu time, com a minha equipe, dentro da empresa. Todas as vezes, todos os dias, quando eu chego no espaço de transformação, eu tento sempre mostrar para as pessoas qual é o nosso propósito. E qual é o nosso propósito? É mudar vidas. É transformar a vida das pessoas. Você sabia qual foi, Robert? Você sabe qual foi a maior resistência que eu tive para começar a Clínica Transformação junto com a Paola? Na época, eu tinha essas questões também de agenda, eu gosto até hoje, tá? Mas eu pregava muito, eu queria ser aquele cara ali que ficava dentro da igreja ali o tempo inteiro. Não que isso seja um problema, mas tem pessoas que foram chamadas para isso. E tem pessoas que não foram chamadas para isso. E tentam forçar a barra. Para os que foram chamados para isso, lá eles precisam estar porque, cara, é aquilo. Quem é escolhido por Deus ali para estar fazendo algo específico, tudo que você for botar a mão, vai dar errado. Tu vai tentar fazer o que for, vai dar errado. Deus sabe. Vai dar errado. Quem é chamado ali para fazer, fica quietinho na sua, vai dar errado. Beleza. Agora, eu passei por uma linha tênue, a qual eu acreditava que aquilo era para eu viver integralmente, 100%. E, na verdade, não era aquilo que Deus tinha para mim. E eu, cara, tive uma resistência absurda para eu conseguir aceitar que eu tinha que mergulhar de cabeça ali na clínica para fazer o negócio acontecer. E eu não conseguia enxergar o meu propósito ministerial dentro do meu propósito de vida, que estava se apresentando para mim naquele momento ali, que era empreender. E eu conversei com um grande amigo, pastor, foi um cara que... Pensa num cara com agenda lotada, um dos maiores colégios aí do Rio de Janeiro, o pastor Fernando. Esse cara foi tão importante na minha vida que vocês não fazem ideia também. Foi outro camarada também que Deus usou pra mim. Ele, Betinho, ó, vai lá no meu escritório lá que eu vou separar 30 minutos pra você, mas você não pode chegar atrasado. Porque eu tenho 30 minutos pra te ouvir, eu vou conversar com você rapidinho e eu tenho outro compromisso marcado depois. Cheguei no escritório do camarada, ele que se atrasou um pouquinho por conta de uma outra reunião que ele tava tendo. Ele, Betinho, eu falei 30 minutos, mas a gente tem 10 minutos. E eu peguei,
contextualizei rapidinho, falei desse sentimento, pastor, parece que eu tô pecando, eu tô indo, pô, pra um empreendimento, sendo que eu não vou conseguir estar dentro da igreja trabalhando. Toda essa questão sentimental que você tem, né, de estar ali assíduo o tempo todo. E o pastor virou pra mim, foi o único conselho que ele me deu, eu levantei e fui embora. Ele, tá, mas peraí, o que você faz? Qual que é o segmento de vocês? Falei, então, é uma clínica interdisciplinar, voltada para crianças neurodivergentes, a gente trata e tal. Existe um índice muito grande de separação nessas famílias, as mães são abandonadas pelos pais, pererê, parará, pão duro. Ele, e tu quer lugar melhor que esse para você exercer e você quer lugar melhor que esse para exercer o seu ministério? Lugar onde as famílias estão sendo destruídas por um diagnóstico? Que o pai vai embora porque recebe um diagnóstico que o filho é autista? Nossa. Que deixa a mãe, muitas das vezes, que... Imagina uma mãe, cara, que recebe um diagnóstico. Quando a gente fala de filho, a gente fala de sonho. Pega a Ana, na Bíblia. Ana sonhou pro Samuel, pô, desejou ter aquele filho. Sim. E o filho, ele vai ter uma representatividade direta de sonho, de expectativa. Imagina só, você é surpreendido com um laudo que diz que o seu filho não vai falar papai e que a sociedade, muitas das vezes, vai tratar como alguém que não queria usar essa palavra, não é inútil, é limitado, digamos assim, sabe? Sim. E como que desconstrói tudo isso na cabeça de uma mãe que recebe aquela informação? Sabe qual é o maior medo de um pai e de uma mãe atípica, Robert? Se eu te falar, você não acredita. Sabe qual é? Qual é? Quando eu sento aqui, assim, pra trocar uma ideia, eles olham no meu olho e falam, poxa, Betinho, eu tenho tanto medo de morrer. Aí tu entende, pô, mas medo de morrer, morrer é uma parada ruim, né? Mas não é pela morte. Pelo filho. É pelo filho. Como que vai ficar? Meu Deus. Então tu entende que eu preciso ser cura para essas pessoas todos os dias? Sim. É o lugar onde Deus está te usando também. E não só eu. Porque a partir do momento que eu entendi esse propósito, e aí eu vou entrar numa outra seara aqui, já vou aproveitar um gancho para entrar numa outra seara aqui. Hoje eu estou falando de um acolhimento, de uma escuta ativa para as famílias. Mas espera aí, eu estou cuidando de quem cuida? Eu preciso cuidar dos meus pais, meus pacientes, preciso desenvolvê-los. Essa é uma responsabilidade, uma missão de vida nossa. Falando do espaço de transformação específico, essa é uma missão de vida nossa. Sim. Tá, mas e quem está cuidando? Como que eu internamente, como que eu trato os meus colaboradores? Como que eu trato os meus terapeutas? Com honra? Eu sou um chefe ou eu sou um líder para eles? Sabe qual é a diferença de um para o outro? Chefe dá ordem. Líder inspira. O fato de eu te pagar não precisa ser o fator determinante para você entregar mais. Pelo menos esse é o meu pensar. Sim. Esse é o meu pensar. O que precisa te motivar é a inspiração que eu agrego na sua vida. Mas basta também você querer. Porque hoje em dia está muito banalizado essa questão de ser um CLT também, né? Uhum. O problema é você ser um CLT no lugar errado. Que não te honram, que não te valorizam, que não te respeitam, que não te escutam, que não prezam pela sua vida. Que seria uma baita de uma hipocrisia minha aqui, virar e falar de político, virar e falar de uma porção de segmento e eu não olhar pro meu. Tá bom, e para o meu negócio? É privado? É privado, ok, beleza, 1.000-0. Mas se for só pela grana, não vale a pena. Pra mim, não vale a pena. Eu não vou ser hipócrita. Tu acha que eu não gosto de andar no carro que eu ando? De morar na casa que eu moro? Top. De vestir o que eu visto? Eu acho isso muito maneiro. Mas é pouco. Eu quero que o meu time... Eu falo isso com o time todo dia. A minha realização vai ver quando eu ver todo o meu time administrativo, corpo terapêutico, chegando aqui, não é de Uber não, com o seu próprio carro. Isso pra mim é valor. Isso pra mim é agregar valor na vida das pessoas. Tu sabia que eu tenho colaboradores dentro do Transformação que tinham dificuldade de receber abraço? E eu não vou nem entrar aqui no expor do porquê, que é uma questão pessoal de cada um. Uhum.
Imagina a dificuldade de receber um abraço, de dar um beijo, de expressar, cara, que eu te amo. E sabe quais são os relatos que eu escuto? Todos os dias quando eu chego na empresa, um a um, sala por sala. Aperto de mão, beijo, abraço, desejo uma boa semana. Meu lindo, minha princesa, que Deus te abençoe, que seja um dia incrível, que a gente possa colher muitos frutos durante essa semana, que essas crianças possam desenvolver. Eu abençoo a vida de todos os meus colaboradores. Sabe por causa de quê, Robert? Porque não faz sentido nenhum eu mudar a minha vida e não ver a dele sendo mudada. Eu gosto, sim, de prosperar, mas carregar só resultado não é o meu principal objetivo. Isso é uma consequência, vem no natural. Qual é o meu principal objetivo? Construir um legado. Sim. Então, para todos vocês que estão nos assistindo aqui nesse exato momento e vocês têm o desejo de empreender, de construir algo, mais uma vez eu vou voltar no mesmo ponto. Tudo começa e tudo termina no mesmo lugar. Invista em gente. Cuide de pessoas. Procure saber como que a pessoa que está honrando você todos os dias ali dentro da sua empresa tá tudo bem na sua casa? Como que você tá? Como que você está se sentindo? Tem relatos dentro do escritório, colaboradores chegando lá com febre para trabalhar. Pô, tu acha que se esse cara fosse um preguiçoso, ele ia trabalhar com febre? Como que eu vou manter um profissional desse dentro da empresa? Se ele tá provando para mim que ele veste a camisa? Cara, vai para tua casa, vai descansar. Você não tá bem para trabalhar hoje. Tem dia que um colaborador meu tá com a cabeça ruim. Não tá bem. É humano igual eu. Tem dia que eu não tô bem, pô. E o meu time entende isso perfeitamente. Lá não tem preguiçoso, lá não tem encostado, não tem nada disso. Mas as pessoas sabem que se elas precisarem do líder delas, elas podem contar comigo. Então, é princípio básico para tudo que a gente for fazer, para tudo que a gente for empreender, para tudo que a gente for construir. Honre pessoas, bicho. Honra a gente. Não existe princípio maior do que esse. Sabe qual foi? Isso aí, não estou falando por Deus não, tá? Sentimento. Quais foram as minhas maiores ofertas? Foi fora do ambiente de culto. Culto que eu digo religioso ali, sistêmico, né? Porque a gente vive em culto, né? Mas foi fora do ambiente. Foi quando eu ofertei em pessoas, em gente, em propósitos diferentes dos meus, mas que vão alcançar outras vidas que eu não vou alcançar. Então vai muito disso, sabe? Investir em pessoas. Reconhecer quem está ali cooperando contigo, trabalhando com você todos os dias. E é muito sobre isso. E posteriormente a isso, você pode ter certeza que você vai colher grandes resultados. Porque essas pessoas que estão com você, esse time que você está montando, eles vão trabalhar com você não pelo valor que você paga, não pelo recurso que você disponibiliza, mas eles vão trabalhar com você porque eles te honram. E essa é a graça da parada, sabe qual é? É você ter pessoas do seu lado que não tá pelo teu resultado, tá? Porque te honram. Glória a Deus. E gente, falando de honra, a gente não poderia deixar de falar de pessoas incríveis que fazem funcionar isso aqui. Vamos falar agora de algumas empresas, mano. Vamos lá. Que fazem parte dos patrocinadores dessa grande empreitada aqui. Alpha Kids de moda infantil, tá? É uma loja online. Tem um @. Nós colocamos uma missão aí, então você vai ter que ver os outros vídeos. Temos uma missão aqui para bater, tá? Uma meta para ser batida. A gente vai fazer um grande sorteio aí, tanto da Alpha Kids quanto da outra marca também, que eu já vou falar o nome. Então, tá aqui o @AlphaKids_moda e para você pedir do conforto da tua casa. 21 7007, né? 97007 6515, tá? Alpha Kids, obrigado por fazer parte disso. Temos também a Florenza, olha, sangue de Jesus tem poder, gente. Florenza, divulgou pra quem não tá pagando. Eu conheço Lorenza. Aí não faz Lorenza eu sentido. nunca tinha escutado. Eu tô aqui atordoado por tudo que Deus tá falando aqui.
Florenza, moda feminina. Eu falei aqui, vou falar de novo. Talvez você não arrumou o seu varão. Não é porque... é porque eu sou feia. É porque... Não. É porque você se veste esquisito. Então, pelo amor de Deus, quer se vestir bem? Alinhada, elegante? Aqui, ó. Florenza, moda feminina. Vou deixar o arroba. Florenza, com 2 E's, tá? Underline JF. É uma loja lá em Juiz de Fora, mas entrega para todo o Brasil e já tá abrindo uma sede aqui no Rio. Isso é maravilhoso e ao mesmo tempo que é maravilhoso eu fico um pouco assustado. Que aí minha esposa vai querer estar lá sempre. Ela já tá de olho lá no Instagram, vendo só Deus na minha vida. Os namorados chegando e tá mandando mensagem. Não sei o que. Meu Deus do céu, sangue de Deus. Tem essa prova aí pela frente. Então, Florenza. Gente. Florenza, obrigado por fazer parte disso, tá? Temos também a Vailene Parfum. Que é isso, Robert? É um projeto novo em sociedade com a Nayara vulgo Naná, minha sócia. Nós estamos vendendo perfumes árabes. Todo tipo de perfume árabe, tá? Original, com nota fiscal, tá? CNPJ. Você vai adquirir com a gente, tá? Tem o arroba é o que tá aqui, Vailene Parfum, tá? E você vai abençoar as nossas vidas e você vai andar muito mais cheiroso. A essência do Espírito Santo de Deus exala. Você tem que ter um bom perfume também, né? Não dá. Que Deus te abençoe. Temos também transformação. Vem cá, transformação. Fazer uma foto. Já tirou o print. Transformação, gente. Não é patrocinador ainda. Calma. Que vão me brincar, mas já. É a clínica multidisciplinar. Tá falando em língua. Quase. Caramba, chamba. Foi muita emoção. É uma clínica que cuida de pessoas, de crianças com divergências. E assim, cara, a gente já caminha pro final, mas eu quero que você me fale um pouco disso em específico. Como é trabalhar com gente nesse estado da vida, que é uma pessoa que precisa de mais cuidado, de mais atenção, que às vezes não tem controle de si mesmo por conta né, de tudo que acontece. Eu tenho medo de falar uma bobagem, acabar sendo capacitista, preconceituoso, nada disso, não sou. Mas é que a gente não para, às vezes, para estudar o linguajar, um tema né, novo. como se fala, se... é autista, né? Autista é neurodivergente. Não é isso que se fala, então eu fico um pouco preocupado com o que falar. Mas eu queria que você me falasse um pouco, mano, de como isso... Porque, cara, eu vou te falar uma coisa. Tua esposa mudou tua mente. Você mudou sua vida. Deus mudou tudo. Mas eu acredito que foi trabalhando aqui, lidando com pessoas que talvez... Crianças que entraram lá sem falar. Crianças que entraram lá sem nenhuma expressão emocional, abraçar, beijar, eram agressivas, que foram totalmente transformadas. E isso reflete em você, mano. Que o que você é hoje, eu acredito, pode ser que não seja, mas acredito que tudo isso que você é hoje tem uma grande parcela a transformar. É porque acaba que a gente acessa outras realidades, né, Robert? E desenvolver essas crianças é de uma responsabilidade muito grande, né? Hoje quando a gente vai para o nosso segmento, falando no nível de mercado, é muito normal você escutar pessoas do nosso segmento adotando toda uma narrativa de acolhimento, escutativa. Só você abrir o Instagram, que é o que mais se vê, né? Mas na verdade o que afere isso, né, se é verdade, se é mentira, se acontece ou se não acontece, é o que quem lá é atendido, né? E hoje a gente tem toda uma pesquisa de clima interna, de tempo em tempo, tanto de terapeutas, quanto de colaboradores, né, CLTs ali, quanto dos nossos pais, que são os nossos clientes ali, né, do dia a dia. Acaba que a gente tem pais ali no Transformação que ficam todos os dias, 3, 4 horas, aguardando seus filhos ali em seus tratamentos. E hoje acaba que a gente construiu, né, algo que preza muito por cuidar das vidas das famílias que acessam uma transformação. Hoje o nosso maior desafio é fazer com que todos os dias essas pessoas tenham uma nova experiência, né?
experiência de evolução, experiência de convívio, experiência de acolhimento, experiência de escuta, experiência num contexto mais generalista possível, de fazer com que, às vezes, até por ser um tratamento, né, diário, pesado, hoje a gente procura colocar um ambiente bastante tecnológico, confortável, bonito, cheiroso. Não é por nada não, mas a Clínica de Caxias, que hoje é a nossa maior unidade, é um espaço muito agradável. Se vocês entrarem no Instagram, vocês vão ver que é uma estrutura fenomenal. Todos os nossos aparelhos são de ponta, os profissionais. Hoje a gente fala muito a respeito disso, todos a gente trabalha para manter também, porque o desafio não é chegar, né? O desafio é você se manter lá. Sim, sim. Então hoje a gente está cada vez mais procurando trabalhar com os profissionais mais qualificados do mercado, qualificados no quesito de extracurricular, obviamente, né? Formação e tudo mais, mas também que entendam o nosso propósito, porque hoje eu não consigo trabalhar com pessoas que têm uma teoria muito aguçada, mas que o propósito não esteja se encaixando com a cultura daquilo que nós carregamos, Sim. que é cuidar de pessoas, que é cuidar de famílias, né? Então acaba que o terapeuta, se a gente for falar grosso modo, ele é pago para atender e desenvolver as crianças. Mas culturalmente os nossos terapeutas, os terapeutas do Espaço Transformação, inclusive eu quero louvar a Deus pela vida de todos eles fazem algo que não são pagos para fazer, essa é a verdade, mas fazem porque entenderam a nossa cultura e o nosso propósito, que é ouvir os pais, abraçar, entender, identificar no olhar que aquela mãe não está num dia legal, que aquele pai está cansado, está desgastado. E às vezes até passar para a diretoria, para a Paola, minha esposa, que fica mais à frente ali, eu também, que, cara, eu tô sentindo que aquele casamento não tá muito bem, a gente precisa dar uma atenção para aquela família, sentar, conversar. E, sabe, tudo isso sem custo, porque a gente entende que não é sobre dinheiro, é sobre pessoas. E cuidar de pessoas é algo que, de fato, faz parte da minha vida, faz parte da minha história. E foi isso, sim, que me trouxe até aqui. E a Clínica Transformação é o meu propósito de vida, sabe? Talvez eu não esteja num lugar onde os mais religiosos vão olhar e vai dizer, você está fora do teu chamado, do seu propósito. Mas eu sei o que Deus falou comigo, eu sei o que Deus tem me permitido construir, e o meu papel é permanecer na posição e, principalmente, Robert, não desviar o meu coração. Isso é difícil. Sim. Isso é difícil. Porque todas as vezes que o crescimento começa a nos alcançar, quando eu digo começo, é na humildade mesmo, sabe? Deus, ele conhece meu coração. Sim. As maiores dificuldades é a gente se manter na essência que sempre tivemos, né? Que sabe como que o ser humano é, né? Ele é besta. Começa a ter alguma coisinha, acha que eu sou o cara, eu sou o detentor da verdade, eu sei fazer acontecer. Tá, eu sei porque Deus me ensinou. Ele botou pessoas do meu lado, porque ele foi misericordioso quando eu errei. Por isso que eu sei. Caso contrário, eu não teria os resultados, né? Que para mim são importantes, que são válidos, mas que, a depender de qualquer coisa, o que me trouxe até aqui foi a graça e foi a misericórdia de Deus se renovando todos os dias. O que eu fiz de besteira nesse percurso não está no gibi. Então não tem como eu atribuir isso a mim ou a qualquer outra pessoa, a não ser a Deus, que nos trouxe, que nos manteve até aqui. Então acaba que o Espaço Transformação, a Clínica Transformação, é uma extensão, né, daquilo que nós acreditamos, que é pregar o Evangelho, talvez não abrindo a Bíblia e lendo, mas sendo a Bíblia talvez que as pessoas precisam entender, que muitas das vezes leem, mas não entendem. Então, como que eu faço isso? Beijando, abraçando, entendendo, compreendendo, ouvindo, sabe? Sendo amigo do meu time e honrando as pessoas. Então, o Transformação, ele é um pouco disso tudo. E aí eu vou para todas as esferas. Clínico, todo o meu time administrativo, os pais, e o mais legal é que eu aprendi que toda liderança saudável, ela é boa quando a gente divide com outras pessoas que carregam o mesmo propósito que o nosso. E hoje nós somos 3, eu, Paola e Jonathan, e os 3 carregando o mesmo propósito, que é tocar na vida das pessoas, na família, e ver a transformação acontecendo.
Então esse é o nosso pilar principal dentro da clínica e foi isso que nos trouxe até aqui. Cara, eu quero... Como o tempo passa rápido, né? Voou. Eu tô, assim, extasiado. Eu nem sei como me comportar mais aqui. Eu gritei muito. Cara, não, mano, irmão. Mano, foi top. Esquece. E eu já quero, cara, que você saia daqui. Você saia daqui hoje. Já com uma nova data pra você voltar com a sua esposa. Pô, eu acho legal ouvir eu, Paulo e Jonathan. Vai Pô, ser show. muito maneiro. A gente Show. pode marcar isso daí. Por favor. Vai ficar top. Eu vou ficar quietinho, porque eles são, porra, gênio pra caramba. E eu vou ficar do teu lado aí entrevistando. E eles vão ficar do lado de cá. Então, show de bola. Então, mano, a gente precisa marcar essa data. Vamos sim. Cara, eu não sei como te agradecer. O Betinho é aquele cara que chegou aqui alegrando todo mundo e tal, não sei o que lá. Vamos comer alguma coisa. Trouxe comida. Ganhou todo mundo. Trouxe comida. E assim, servo, gente, servo. Tem um carro top, casa top, mas o coração dele É top também. é tem top. que ser, tem que ser. Tá no serviço. É totalmente humilde, servo. E assim, irmão, quero te agradecer. Infelizmente a gente tem que terminar o programa. Mas eu quero te agradecer, cara. Te amo, tá? Eu Obrigado amo mais por a tua tudo. vida. E eu quero dizer que se você quiser ser um Jonathan na minha vida, eu não recuso não, tá? Amém. Preciso dos 10 mil. Deixa Não, eu brincadeira, só não fazer brincadeira. algumas considerações Claro, finais, pode fazer, irmão? pode fazer. Atrapalha não, né? Não. Eu queria, mais uma vez, me direcionar a todos vocês nessas considerações finais e trazer apenas uma reflexão para a sua vida. E fazer com que você entenda que você não está no tempo errado, você está no seu tempo. E para toda uma construção, requer tempo. E para todo tempo existe processos a serem galgados. E muitas das vezes, por entrarmos numa onda de comparação, acabamos achando que nós estamos num tempo que não éramos para estar mais. Mas acredite, você está exatamente aonde você deveria estar. A Bíblia vai falar da história, e aí não tem como não finalizar, né? Com ela, citamos diversas vezes aqui. Mas a Bíblia vai contar uma história de um rei que eu gosto muito, rei Joás. E esse rei ainda criança, na verdade ele ainda não era um rei, o seu pai era, e a sua avó Atalia desejou o lugar do pai e mandou matar o próprio filho e consequentemente ali todos os seus filhos, todos os seus netos, na verdade, né? O filho dos seus filhos. E alguém teve a brilhante ideia de esconder Joás. E aonde que esconderam Joás? Eu contei essa história pro Robert mais cedo. Esconderam Joás no almoxerifado dos sacerdotes. Que lugar é esse? O lugar onde ficavam as roupas sujas. Joás estava num lugar onde ninguém queria estar. Essa é a primeira fase da vida dele. O tempo passou, ele foi tirado do lugar onde ninguém queria estar e ele foi conduzido para o lugar onde poucas pessoas tinham acesso. E a Bíblia vai dizer que esse lugar era o almoxerifado. A câmara. Lugar onde os sacerdotes entravam para descansar, para dormir. Então ele sai do ambiente onde ninguém quer estar e vai para um lugar onde poucas pessoas têm acesso. E por que ele passa esse tempo de esconderijo? Porque ele precisava esperar chegar o tempo. E muitas das vezes a espera do tempo dói, machuca. E faz você se sentir muitas das vezes esquecido, abandonado. Parece que o seu Deus não está olhando para você. Mas essa não é uma verdade. A verdade é que você está escondido. Porque quando o tempo de Deus chegar na sua vida, pode ter certeza absoluta que assim como Joás, você vai entrar pela cidade e todas as pessoas vão ver o que Deus fez na sua vida. Joás só precisava aparecer quando ele tivesse no mínimo 7 anos de idade, que era a idade que poderia reinar. Então ele ficou 7 anos escondido, para só depois aparecer. Então, curta as fases que você está vivendo hoje. Aprenda com elas, porque hoje você está na melhor fase da sua vida. Betinho, mas como que você está falando que eu estou na melhor fase da minha vida se está tudo dando errado?
acredite no que eu tô te falando. Você está na melhor fase da sua vida. Sabe por causa de quê? Porque ninguém quer estar perto de você. A segunda fase vai ser um pouco mais complicada, porque as pessoas vão começar a olhar para você, ver que o seu projeto está dando resultado e vai se sentir no direito de arrumar problema para você resolver. E a terceira fase vai ser quando as pessoas olharem e ver que aquilo que Deus te prometeu, Ele cumpriu e hoje está pronto, consolidado. Então, respeite, acalma o seu coração, porque o tempo de Deus para sua vida vai chegar e não tardará. É melhor você ir no tempo de Deus do que ir no tempo do homem. Quem chega no tempo de Deus, chega e permanece. Quem chega no tempo do homem pode até chegar, mas permanecer lá já é um outro papo para o podcast número 2 quando eu voltar aí. Gente, muito obrigado. Quero agradecer os patrocinadores e quero pedir perdão também, que eu tô meio... De verdade, tudo... Sei lá, sabe como aquele Lego? Parece que desconectou um monte de coisa, tá reconectando, enfim. Eu quero agradecer também. Oi? Pô, vai falar que eu gritei muito. Eu quero agradecer também aqui, ó, André Jacob, meu patrocinador, uma bênção na minha vida, um homem de Deus. Obrigado por acreditar em mim, meu irmão. E é isso, cara. Que Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E não saia desse canal, porque tem muitos outros vídeos aqui que podem abençoar e ser uma direção de Deus pra tua vida. Tá bom? Deus abençoe, meus ungidos. Estamos juntos. Eu te espero no próximo Marcados Podcast. Deus abençoe. Vamos!